Fala galera, começando mais um Digo 10 na TV, programa especial pra mim, que tô trazendo uma lenda aqui do esporte, um veterano do vôlei de praia. Eu vou de praia que fala? Eu vou de areia? Eu vôlei de praia. Vou de praia. E um cara que eu conheci há pouco tempo, mas já tenho como um grande amigo, Luiz Fernando, conhecendo como Fernandão. Vamos falar muito de vôlei de praia hoje, galera, o nosso esporte, um pouquinho de futevôlei e conhecer esse fenômeno aqui. Luiz Fernando, obrigado pela presença. Você, já se conhecemos aí um pouco, não muito tempo, mas parece que faz muito tempo, né? Uma amizade sincera. Fiquei feliz de te conhecer. Conheci através do Esquerdinha, né? Sim. O Esquerdinha que me apresentou. Comprei uma rede do cara da rede e agora nós estamos aqui gravando esse programa. Prazer ter você aqui com a gente, cara. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Conte sempre conosco porque satisfação vir a essa cidade, ser tão bem recebido. Legal. Fernando, conta um pouquinho, cara, como começou sua história no vôlei de praia, cara? Que ano que foi? Não vou falar o ano que foi, senão vai entregar a tua idade, né? Como que foi pra você, cara? Quando você começou com essa história de vôlei de praia, quantos anos você tinha? Olha só, até chegarmos no vôlei de praia, eu tenho que falar um pouquinho do meu histórico, porque eu comecei no vôlei indoor. Indoor. Sim. Indoor é um vôlei de quadra, né? Exatamente. Eu saí de Brasília com 25 anos, uma idade até bastante avançada. Isso foi em 91. Falei, vou para São Paulo, porque lá com certeza tem o que eu estou procurando. Estava querendo fazer do voleibol uma carreira, eu diria assim. Saí de lá com um sonho, né? Eu admirava muito esse esporte, porque ele teve uma alavancada em 84, nas Olimpíadas de Los Angeles. Foi aquela Olimpíadas que o Maurício, o Marcelo Negrão jogou ou foi antes ainda? Foi antes. Acho que foi 92 essa que eu tô falando, né? Exatamente, porque em 84 foi a geração de prata. 84 foi o ano que eu nasci, cara. Olha aí. Caramba. Então, assim, você vai conhecer um pouquinho por que o voleibol se tornou a segunda maior paixão e prática desportiva do Brasil. Verdade. Essa medalha de prata, ela teve assim um gosto de ouro, porque ao longo de um tempo essa equipe de voleibol, nossa seleção, ela já vinha assim galgando alguns degraus e resultados que estava todo mundo que da minha geração estava focado naquele esporte, porque a gente conseguia resultados assim e os jogos eram muito, muito emocionantes. Bacana. Interessante que hoje, para você acessar uma equipe de voleibol, você tem que ter uma estatura bastante elevada. Aquela seleção, por incrível que pareça, eu tenho 1,87 m, aquela seleção tinha a base dela atletas da minha altura e outros. Não era tão alto, né? Não era alto, mas tinha características impressionantes, velocidade, criatividade. Eles eram uma equipe versátil, uma coisa assim diferenciada. E ao ponto de conseguir ir naquela Olimpíada de 84, Los Angeles, para uma final, perderam para os donos da casa, os Estados Unidos. É uma potência. Muito forte, muito forte. E conforme disse, esse resultado da medalha de prata foi assim um feito histórico para a nossa nação. Né? Dali para cá o vôlei cresceu e hoje... E nessa época você jogava onde? Você estava em Brasília? Estava em São Paulo já? Eu estava em Brasília. Brasília. Estava em Brasília. Sonhando. Olha só, eu sonhava em uma coisa assim muito gostosa de poder falar também, é que lá nós somos o centro político dessa nação, né? E no ano de 83, 84, eu trabalhava no gabinete do deputado Dante de Oliveira. O Dante foi o autor das diretas já, você também não sabe o que foi isso. Porque aí não dá, né?
Eu sei da história, né? Eu estudei, ouvi sobre isso, mas eu não vim depois, né? Ok. Vim depois. Foi 88 isso? Foi um pouquinho antes. 85. Eu acho que foi nessa época, 85, 86, né? Então, era um adolescente, trabalhava de office boy no gabinete do Dante. Legal. E a gente teve esse marco político, né? E ali, gurizada na minha faixa etária, a gente saía do trabalho, da escola. Muitos, naquela época, jogavam futebol, migraram para o voleibol, e eu fui um desses, né? Bacana. Você jogou futebol também, Fernando? Jogou? Olha, futebol? eu fui um peladeiro. Pela qualidade que você tem no futebol, algum futebolzinho você jogou já? Olha, eu tive a felicidade, rapaz, de jogar futebol na minha adolescência, porque eu fui criado em Brasília, mas natural do Rio de Janeiro. Do Rio, né? Então as peladas no Rio de Janeiro, elas são extremamente competitivas. A molecada do Rio sonha com porra, aqueles meu clubes. irmão, vamos. Aquela gurizada sonha com esses clubes grandes, né? Ter uma oportunidade. Então, futebol lá é muito brigado, muito disputado nos bairros. Você chegou a jogar um futebol na infância, então? Joguei muito. Jogou? Joguei muito. Futebol, um dia desses me fizeram uma pergunta super difícil, assim, de supetão. Por que o Brasil é o país do futebol? Aí você fica assim, que isso? Mas como é que eu respondo isso assim? Mas quando você nasceu já era o país do futebol? Sim. Então você não tem essa informação. Olha só, por que eu lancei esse detalhe? Porque nós tínhamos exclusivamente o futebol. Se você não falasse do futebol, você ia falar do quê? Qual era o esporte? Em qualquer lugar, né? Sim. Então é uma paixão nacional, né? Você tem essa prática em todos os lugares dessa nação, então era o país do futebol até que nós tivemos essa vivência com o voleibol naquela Olimpíada. E nessa época aí, Fernando, que você está falando do voleibol, você decidiu migrar para o vôlei, como alguns amigos que você citou, né? Migraram porque aquela geração do vôlei realmente marcou o país? Você fala, sim, com certeza marcou o país? Existia uma realidade com esse esporte até que decolou de uma vez, porque era emocionante assisti-los. Eu gosto do vôlei, cara. Eu gosto do vôlei. Sim. Eu acho que o vôlei de praia é mais emocionante porque é muito bola rápida. Dois contra dois só que joga. Não joga mais quarteto também? Dupla. Só dupla, né? A competição. Mas tem a competição dupla, de alto nível é dupla, né? Existem as adaptações, sim, faz quarteto. Mas o de alto nível, é dupla. Eu acho um jogo muito dinâmico, muito top. É igual o futebol, para mim. Eu afirmo que é um voleibol muito mais técnico, porque quando você tem dois atletas dentro de quadra, você é obrigado a fazer funções as quais talvez no vôlei indoor você não desempenharia. Combinações, né? Por exemplo, no vôlei indoor você tem um levantador que supre a necessidade de todos os... Faz essa função, ninguém mais faz, né? Com certeza. Então são funções muito específicas. Já no vôlei de praia você é obrigado a desempenhar muitas vezes bloqueio, defesa, ataque, ou seja, você vai desempenhar todas as funções. Sim. E olha, você está falando sobre isso, lembra um pouquinho o futsal. Futsal você é obrigado a marcar, entender um jogo, desenhar uma marcação, você é obrigado a apoiar para jogar, você é obrigado a definir um lance, coisa que no futebol de campo não tem. O zagueiro vai marcar, o volante vai marcar, os meias vão criar, os laterais vão passar, os atacantes vão definir. E no futsal você defende com a mesma força e tem que definir com a mesma força. Eu acho que o vôlei é isso também. Olha, o vôlei de praia você tem essa demanda e ela é muito intensa, porque se você não treinar para alcançar esse nível técnico, com certeza você vai se dar conta de que aquela modalidade não é para você. Tem que sair fora. Vai ter que achar outra. Ô Fernando, nessa época que você migrou para o vôlei, você já pensava em algo profissional ou foi só um lazer mesmo? Vou jogar vôlei. Olha só. Ou se você se via assim, se eu treinar, eu acho que eu vou bem. Eu te digo que a intensidade com que você vai batendo peladas, com que você vai brincando na tua adolescência, você vai percebendo que você tem um nível técnico que você
vai acreditando em você, vai intensificando vai vendo que dá, as né? rotinas, de repente, como eu falei que essa geração de prata nos possibilitou uma ampla visão do esporte, aqui em São Paulo já tínhamos com certeza os jogos abertos, os jogos regionais, né? Sim. Nós temos aqui em São Paulo 86 anos de jogos regionais, jogos abertos, digo. Então, São Paulo. São Paulo. Não sabia dessa informação, não. Então, os municípios, eles investem em equipes para participar dessas competições e muitos são remunerados. Muitos são remunerados. Então, eu saí de Brasília com essa finalidade, de cair em uma equipe que eu pudesse ter uma graninha no bolso. Respaldo financeiro, né? Exatamente. Então, eu abri mão de muita coisa em Brasília, trabalho, estudos, e vim para um lugar muito grande, né? São Paulo é Uma loucura. muito diferente, muito diferente. Então, nós fizemos, eu e alguns amigos de Brasília, né? Interessante assim, como que uns ajudaram aos outros, porque primeiramente vieram aqueles de um nível técnico assim muito diferenciado, sabe? Assim, atletas que tiveram participação em seleção brasileira, as meninas também lá de Brasília. Foi legal você tocar nesse assunto. É dessa época sua aí, que jogou com você lá em Brasília, ou até aqui em São Paulo, quem que você falou assim, eu joguei com esse cara virou seleção, esse cara se destacou muito e virou um cara conhecido no esporte do vôlei? Olha só. Você jogou com alguns cobrão ou não? Sim, vamos falar assim, por exemplo, o Leandrinho foi um levantador da seleção brasileira. Sim. Que ano foi esse? Que época? Olha só, o Leandro, ele foi essa geração aí que você mencionou aqui, do Negrão, do Marcelo. Marcelo Negrão. Aquela geração foi foda, né, mano? Tandy, puxa, foi a nossa primeira... Carlão. Que era o capitão, né, se eu não me engano. Sim, então... Maurício, levantador. Maurício, então assim, posso mencionar outro jogador, ele é falecido, infelizmente, mas o Josenias, o Jô, ele... Eu não lembro desse cara. Foi um jogador assim que teve foi uma referência para nós em Brasília. Ele era um cara muito simples, muito gente boa, e a gente teve a felicidade de em Brasília ter sido convocados juntos para a seleção brasiliense. Bacana. E eu vi que o técnico, que ele também é um professor assim destacado, eu não sei como ele não abriu mão de ficar em Brasília. Ele ficou em Brasília, lá está até hoje. O professor Jerônimo, ele foi o professor que eu mais vi formar atletas de alto nível. Estou falando assim porque com certeza, quando os jogadores do voleibol que escutarem o que eu estou afirmando, vão saber que o professor Jerônimo, ele formou atletas assim. Você perguntou agora quais jogadores que tiveram assim um nível técnico bem elevado, então eu fiz menção de Josenias, falei do Marcelo Negrão, falei agora voltando para Brasília, né? Falei do Leandrinho, Josenias, todos de Brasília. Xisto, o Xisto, quando éramos na categoria juvenil, Xisto foi convocado para a seleção brasileira e ele se destacou no campeonato mundial como o melhor atacante daquela competição. E no vôlei como que funciona? O cara vai se destacando para jogar no ataque por causa da altura, por causa da habilidade na movimentação de braço, como que é? Porque eu sou leigo nessa parte do vôlei. Olha só, houve um tempo em que o voleibol ele tinha uma visibilidade muito grande. Os atletas que tinham assim um ataque muito forte. Então assim, você subir na rede, ter aquela capacidade de atacar ela dentro da linha dos 3 metros, aquela para baixo. Era uma cravada, a gente falava. A que eu faço no futebol, aquela para baixo que Sim, eu faço. Exatamente. Então, assim, isso era um diferencial, porque o atleta tinha que saltar muito bem, Sim. Pelo menos os de pouca estatura. Para poder alcançar a bola lá em cima, né? E jogar ela para baixo, e você tendo um bloqueio para impedir que você fizesse, porque você tem muito mais facilidade de atacar no fundo desses 9 metros, né, do que você colocar dentro dos 3 metros, né? Então, houve um tempo em que você conseguia
impressionar quem estava contratando tendo um bom ataque. Pela potência. Pela potência. Mas eu vejo que o vôlei de quadra não tem tantas essas viradas de mão que o vôlei de areia, de praia que tem, que o cara vem aqui, vira a mão. Por quê, talvez? Olha, são duas modalidades esportivas totalmente distintas. Né? Apesar da quantidade de pessoas também jogando. Olha, o vôlei de praia, eu acho ele muito mais técnico. Ele tem uma exigência maior. Sim. Ele tem uma exigência assim, muito mais elevada, e quem pratica esse esporte, ele desenvolve habilidades específicas para essa prática. Sim. Isso então é um diferencial para essa modalidade. Você está fazendo menção de determinados movimentos que o atleta faz na prática. Sim. Então isso é uma capacidade que foi adquirida para aquela modalidade. Enquanto que você verifica no voleibol indoor, um fator que é determinante é a força. Quando hoje também um diferencial é a estatura do atleta. Mas o vôlei de praia, o vôlei de quadra, o indoor, eu acho que essa força é porque o cara tá o tempo inteiro marcado, né? Não é igual o vôlei de praia, que uma hora o cara, uma erguida muito boa, tira o cara de uma marcação. Ou tô falando besteira? Não. Você tem a parte... Sobe em 3 para bloquear. Sim. Aquele bloqueio triplo no vôlei de quadra. Aí o cara tem que botar pancadão. Ou não? Isso aí, com certeza, você precisa usar o máximo da tua força para derrubar, porque a defesa está totalmente ali montada, né? Para recuperar essa bola, né? Então, quanto mais força você utilizasse, muito bom, mas você tendo a técnica de perceber esse bloqueio e procurar fugir dele, isso também é uma coisa importante para quem está na... Não, eu gosto do vôlei, cara. Eu vi lá em casa, a professora Suzane, nossa coach lá, a mestre, ela passa uns movimentos lá, eu acho bacana. Até comentei com você de ir lá conversar um pouco com ela, até falei pra você, porque ela é uma menina muito aberta a aprender e ela está se dando muito bem como professora, ela já vem como professora de outras modalidades de academia, só que ela gosta do vôlei e eu vejo que ela tem potencial para crescer muito e eu acho que você tem muito a agregar lá com ela, por causa do seu conhecimento, pela sua vivência dentro do esporte, né? E eu vejo quando ela vai passando os movimentos lá, que bacana. Tipo assim, como que é feito o movimento do ataque, a defesa já não pode dar o toque, né? Tem que bater com as mãos espalmadas, tem umas coisas assim, né? Tem detalhes técnicos que realmente distinguem uma modalidade, o de praia do indoor, né? Sim. Então eu admiro muito essa... Você podia jogar um dia lá para ela ver você jogando, né? Nós ver você jogando. Porque vôlei eu não vi você jogando ainda. Vôlei, no futebol você vai bem, imagina no vôlei. Olha, é possível que retomando essa prática, com pouco tempo eu volte a ter uma qualidade de jogo muito, eu diria, possa resgatar uma técnica, sim, né? E ter uma prática da modalidade que seja satisfatória, a princípio para mim. Para você ficar tranquilo, né? Jogar, porque você se cobra muito, né? Eu acho que essa cobrança ela é muito natural, porque quando você tem a responsabilidade, né? Porque o teu contratante te paga para você estar treinando todo dia, sim, com certeza você consegue manter um nível técnico e muitas vezes você até ascende, né? Olha, uma das coisas que ocorreu quando eu vim para cá para treinar e jogar por aqui. Em Brasília nós tínhamos treinamento aproximadamente de 3 horas, segundas, quartas e sextas. Sim. Então isso era uma coisa tranquila para você chegar e desempenhar. Quando eu vim para São Paulo, nosso treinamento era todos os dias. E no segundo ano, nosso treinamento ele se intensificou porque de manhã, de manhã era uma prática de físico, você ou ia para academia, ou ia para a pista de atletismo, ou ia para a piscina. Então, sim, você tinha assim um treinamento muito intenso. Um período físico, um período bola.
físico, bola, físico, bola. E quando, de repente, o meu corpo começou a assimilar essa intensidade, eu me senti assim um pouco fadigado. Você não Cansado estava acostumado com essa rotina. Isso era demais mesmo. Então, e naquela época, Fernando, também não tinha tanta informação como preparação física. Os caras faziam um X-tudo lá e o atleta tinha que se adaptar, né? Com certeza. Então, assim, não foi fácil. Eu acredito que muitos são impactados, porque em São Paulo já se vivia o primeiro mundo desse esporte no Brasil, né? Então, assim, eu deparei aqui em São Paulo com atletas de todo o país buscando uma oportunidade. A gente, quando era feita a peneira, você tinha, assim, muitos atletas de lugares bem distantes aqui, né? Então... Tinha peneira no vôlei também? Sim. Futebol, isso é natural. Futebol, qualquer clubinho aí tem time fazendo peneira. Você tem que mostrar serviço, senão você não fica. Assim, bacana. É interessante que, quando eu cheguei aqui no estado, a primeira equipe que eu fui fazer os testes foi lá em Suzano. Pô, Suzano é uma potência, né? Uma potência, assim. E eu tive a felicidade de, naquele dia, estar com tanta vontade que eu acabei. O treinamento, o técnico veio conversar comigo, me deu aquele famoso tapinha nas costas. Olha, gostei, garoto. Gostei, você desempenhou muito bem, mas... Mas precisa melhorar. Não, ele disse o seguinte, olha só, você não tem estatura. Caramba. Assim, Suzano já era uma equipe em que boa parte da nossa seleção brasileira lá estava. Sim. Então, infelizmente, eu tive o prazer de treinar lá e ele me disse o seguinte, olha, procura uma outra equipe que eu tenho certeza que você vai se dar bem. Ele te deu uma moral e te deu uma cutucada. Eu saí de lá tranquilo, olha, porque naquele dia eu desempenhei bem no treinamento. Pra você foi legal, né? Foi muito bom. E eu saí de lá, a segunda equipe que eu fui, vim aqui para Prudente. Prudente, até mandar um forte abraço para os nossos... Pode mandar lá pra galera lá, eu acho que ela é... Os nossos queridos lá de Prudente, professor Bezerra. Vai chegar para ele, pode ter certeza. Com certeza. Bezerra? O Bezerra. Conhecido? Muito. Ele é professor lá do Tênis Clube de Presidente Prudente. Ah, também. É? E nessa época era vôlei de quadra, né? Vôlei de quadra. Depois eu vou contar uma história do vôlei de praia que teve lá em casa, na Arena de Gudez. E veio um pessoal de Prudente lá jogar. E uma galera, pô, nível alto, hein, velho? Tinha um carinha lá que não tinha nem tamanho, velho. Na hora que soltou a bola, ele pum, ele foi saltar. Eu falei, o que tem na areia aí? Trampolim? Cara, um moleque... Forte. Pô, na areia, saltando. Não tinha nem estatura de gente. Eu falei, mano, os caras vão bater nele. Saltava e pau pra baixo. Eu falei, caramba, o moleque é... Na época em que eu fiquei nessa equipe de Prudente, a gente tinha um pequenininho lá chamado Evair. Evair era um... Nessa pegada também. Não tinha estatura. Não era pra estar ali. Quando a gente passou alguns dias, até que acontecesse a primeira peneira, a gente tem lá os locais para os atletas, no ginásio da MEP. Sim. A gente ficou lá nos... Não é MEP, A MEP era... Na minha época era a MEP. EPP, né? Acho que pode ser que seja. Mas tem outro nome, é o EPP. EPP, eu acho. EPP, não sei. Do ginásio de esporte lá. Sim, exatamente lá. E foi interessante que quando você está juntamente com os outros atletas que estão querendo ficar naquela equipe, você olha para a estatura dos camaradas. Você dá aquela... Tinha atleta de 2 metros e tanto, você olhava aquele cara com medo de... Essa vaga aí já é dele, vou lutar com esses outros. Né? E olhava para esse que eu mencionei aqui do vôlei de praia, o Evair ele não tinha 1,75. Ele não tinha. Mais baixo que eu. Muito baixo. E se você visse o Evair jogando, eu não me lembro de ter visto o Evair um dia no banco. Assim, a gente jogou um ano muito intenso, porque aqui em São Paulo você joga 3 competições no decorrer do ano, né? Você joga os jogos regionais, os jogos abertos e o campeonato paulista. Olha, o calendário é bom para jogo, né? Maravilhoso, é diferenciado. Mas ó, você falou uma coisa de chegar num lugar e perceber que o pessoal tá lá, já tá pronto, né?
Eu vivi uma experiência dessa quando eu fui fazer uma avaliação e eu cheguei lá, vi molecada, não, era mirradinha, mano, eu tô fortinho, tô comendo bem, mas era mirradinho, cheguei lá pra treinar com a minha categoria, os moleques todo brucutuzão já, forte, o moleque tinha até barba, tinha 15 anos, aí eu ficava pensando, não tem como, né, meu, você entrar numa vaga desse cara, aí vai da sua qualidade técnica, é claro, você acreditar no seu potencial e acreditar no seu sonho, mas dá uma assustada, porque os moleques que estavam lá naquela época, quando eu fui para fazer avaliações, chegava lá, o moleque estava já pronto, velho, o moleque estava muito forte, aí você se depara com o seu corpo, com a sua estatura, com que você não está pronto para aquilo, mas às vezes você se adapta, você consegue compensar a falta de força física com a sua qualidade técnica, né? Com certeza. Eu também, assim, sempre fiquei me perguntando como é que eu consegui essa vaga e esses caras com esse potencial todo, sabe? Esses cobrão todo aí. Assim, você tá ali naquela peneira juntamente com outros atacantes, os caras grandes, fortes, os caras subiam, davam literalmente uma marretada na bola, a bola sumia. Quando ia eu lá... Choque. Mas, assim... Mas vai colocando uma bolinha aqui, outra ali, né? Olha, é interessante que alguns fundamentos técnicos diferenciavam os atletas do período em que eu iniciei a prática esportiva, porque um dos grandes, eu diria que, eliminadores, você está eliminado porque você não tem esse fundamento tal. Sim. E eu acho que uma das grandes dificuldades dos jogadores da minha época era a recepção da primeira bola, o passe. Mas isso vai muito por causa de ser muito alto, né? Olha, porque atacantes, acho que todos os jogadores... Lembrei de um aqui agora. Todos os jogadores daquela época se destacavam por serem atacantes. Sim. Mas e as demais funções? Né? Você tem que ter alguns domínios para você estar dentro de quadra. Porque se você vem uma bola simples e você não consegue fazer nada com aquela bola, você não serve para a equipe, né? Assim, você não tá desempenhando o papel geral, né? Só atacar você é tinha simples, que ter né? o basicão do geral e ter alguns diferenciais. Por isso que eu acho que o vôlei de praia é um esporte mais apaixonante do que de quadra. Porque o cara não consegue jogar só atacando. O cara não pode, ele pode ser um excepcional atacante, se ele não consegue fazer uma recepção simples, o cara não joga. O parceiro dele não é o Mr. M que vai fazer o negócio acontecer ali e dá uma bola ruim e vai arrumar lá. É o que acontece no futebol. Você joga com um cara muito ruim, você tem que ser o Mr. M, porque ele dá uma bola lá no fim da quadra e já vai lá pra rede, que é a bola boa. E você tem que se virar. Tem que se virar. Né? Infelizmente. Se vira aí. Bota a bola lá em cima que eu gosto de atacar. E tem um lá em casa que você sabe quem que é. Você dá uma bolinha um pouquinho para trás da fita lá e já dá aquela olhadinha estranha para você. Não é essa bola que eu quero não. Eu quero aquela trepadinha na rede lá gostosinha. E outra, e a primeira bola dele, se vira, irmão. Ele fala, você é o 10, eu sou o 5. Você tem que dar a bola boa pra mim. Tem jeito. É muito bom fazer esses comparativos, assim, e você, como eu tive a felicidade de jogar voleibol intensamente, tanto indoor como o vôlei de praia, quando eu cheguei para jogar futevôlei, eu... legal você tocar isso. Quando foi essa migrada aí pro futevôlei? Eu estava no final de carreira, vamos dizer assim. Na verdade eu não afirmo que era final de carreira, mas assim, eu tive a felicidade de, quando eu retornei para Brasília, quero fazer... Final de carreira com quantos anos? Eu tinha 34, não foi o final de carreira, porque com 34 eu estava ainda na ativa aqui no estado, jogando por alguns municípios, os regionais, Sim. Os abertos. Vamos assim, no final de carreira do vôlei indoor, já tinha passado por alguns municípios aqui do estado, então eu recebi alguns convites por indicações Sim. de atletas aos técnicos. Olha, tem Fernando lá de Brasília, ele jogou em tais equipes Sim. e desempenha essa função. Isso acontece muito, né? Indicação. Muito bom, foi muito bom, assim... Eu me senti bem com essas indicações, desempenhei meu papel, foi legal. Então, quando eu concluí
né? Tive a felicidade de conhecer a Solene lá em Brasília, minha esposa. E a Digníssima? A Digníssima. Aí... Ela era do futevôlei? Não, minha mulher não tem muito com esporte, não. A gente se conheceu dando suporte em algo que era comum a nós dois. Nós sempre nos empenhamos em ajudar pessoas. Sim. E ajudávamos um amigo comum, ele estava internado. E ela dava uma força por um lado, eu por outro, e ele... Quero te apresentar alguém que tenho certeza que vocês vão se dar bem. Parece que o cara era profeta, né? Fernando, não, vamos dar uma brecadinha aí, vamos falar dos nossos patrocinadores aí e vamos pro nosso intervalo para nós voltar a falar do futebol, né, cara? Que é o nosso quente, que é o que nossa profissão hoje, né? Do futebol. Vamos lá, galera. GLX Engenharia, do meu parceiro Lucas, uma empresa aí conceituada na cidade, nesse ramo da engenharia. Quem tiver interesse de contratá-los lá, só procurar ele, vai estar a imagem da empresa deles aí com a gente. Contibir, nosso amigo Jarcinho. Você não conheceu o Jarcinho, né? É um cara amante do esporte, ajudou muito o esporte aqui em Assis e na região toda aí. Brunella Padaria, Panificadora Brunella, que também é um mini mercadinho lá do meu parceiro Padeirinho. Falei que ia fechar aqui com você aqui, já estamos fazendo a divulgação. Beleza, meu parceiro? Tamo junto. Internacional Esporte, do Marcelo Pinheiro. Marcelão, um abraço aí, obrigado pela moral. Sebastião Júnior, Medicina Esportiva, que meu parceiro também dá uma força aí no programa, tá nos ajudando. É um cara conceituado dentro da área da medicina, um ortopedista muito conceituado aí, e tá nos dando uma força também. Cléo Guzmão, meu meia esquerda, esteve lá em casa hoje, foi dar uma moral lá para conhecer, tá na arena, tá lá batendo um papo. Cléo, obrigado aí pela parceria. RP Motos, do meu parceiro Chupeta, o Ricardo, mais conhecido como Chupeta, meu zagueirão. Reparos de moto, pessoal que quer ir fazer a manutenção, procura lá o nosso amigo lá. Ele tá, acho que é o mais forte no mercado aí, acho não, tenho certeza, nesse ramo de motos, de conserto. Prazeres 28, do meu amigo Rodrigo e sua esposa Bruna, um restaurante ali no Anx Hotel, vamos tomar uma gelada lá, que é nosso patrocinador também. E vamos fazer um intervalinho aí, depois nós voltamos para falar de futevôlei neles, bora! Todo mundo tem uma cerveja que é a sua cara. Para os que gostam de combinar, a Burguesa. Para os que estão sempre no clima, a 0 Grau. Para os que pegam leve, a Moinho Real. Para os que pensam nos detalhes, a 1500 Puro Malte. Para os que saem do comum, a Almada Puro Malte. Para os que gostam de mesa de bar, a Conte Beer. Para os que buscam o melhor da vida, a Samba. Já escolheu? Já escolheu?
Luiz Fernando, cobrão do vôlei de praia e agora do futevôlei. Vamos falar de futevôlei agora. Monstro, como começou essa ideia do futevôlei? O que deu na sua cabeça de migrar e aonde você conheceu o futevôlei pela primeira vez? Olha só, quando eu voltei para Brasília, eu comecei a treinar o vôlei de praia com a rapaziada lá de Brasília que estavam em atividade com o vôlei de praia. Brasília também revelou grandes atletas do vôlei de praia, como Arley Marques. Mas fala pra galera que ano que foi isso aí, porque a galera que tá jogando faz um ano, acho que são bons já. Comecei ali em 95. 95. Olha só, como que eu tive as primeiras experiências. Vou tocar no nome de atletas aqui do futevôlei que hoje estão graçando aí entre os melhores do Brasil e do mundo. Por exemplo, a Lana Miranda, ela tinha 13 anos. A Lana? A Lana. Ela tinha 13 anos de idade. Hein? Olha só, eu treinava o vôlei de praia em uma quadra, na quadra do lado, na Associação Atlética do Banco de Brasília, o BRB. Eu treinava em uma quadra, ao lado estava lá a Lana, treinava Marcelinho que jogou com o Belo. Marcelinho é um magrão, né? Magrão alto, Marcelinho. Do Rio ele, né? Não, o Marcelinho que jogou com o Belo, foram, se não me engano, 5 ou 6 vezes campeões é o Marcelinho, do mundo. Ele está em Salvador. Ah, ele está em Salvador? Eu não mesmo estou pensando, não. Não, Marcelinho... Olha, teria que mostrar para vocês fotos para que vocês... Mas com qual idade ele está mais ou menos hoje? Só para saber se estou falando besteira aqui. 30 e poucos. Ah, então é ele mesmo. Ele mesmo. Jogou com o Belo muitos anos. Ele se aposentou um tempinho aí, eu sei quem é. Tá com o CT lá em Salvador. Ele mesmo, eu sei. Então, Marcelinho... Parceiro do Renato Gaúcho. Ele é parceiro do Renato Gaúcho, eu sei quem é. É muito bom jogador. Então, assim, eu tinha referências muito perto, né? Mas nessa época ele era molecote. O potencial dele era visível desde novinho. No meio dos grandes, porque... Ele também, assim, você tendo um professor, quero até fazer menção de vocês professores, ou de nós professores, né? Sim, nós. Que quando o nosso ensino, ele é bem desempenhado, os atletas crescem. Sim. Os atletas, eles crescem, atingem um potencial competitivo e, com certeza, daí para diante... Se ele tiver a felicidade de continuar treinando, se ele saindo de nossas mãos, forem para as mãos de outros professores, eles vão longe. Quanto mais conhecimento, né, Fernando? Eu acredito assim, que nem eu falo muito para os alunos lá, e eu acredito que o futebol ele te dá um condicionamento físico para você entender o jogo, mas a evolução é só no jogo, cara. Sim. Na minha visão como professor. Se eu jogar contra um cara do meu nível para baixo, eu não tenho evolução. Se eu começar a pegar um cara que tem um nível maior que o meu, que eu sou exigido a melhorar, eu posso treinar na intensidade que for. Eu posso pegar um treino de um profissional, fazer e eu jogar num nível mais baixo, eu não tenho evolução. Eu vou ter todos os fundamentos perfeitos, mas na hora do jogo eu não vou ter uma leitura de uma bola forte, eu não vou ter uma leitura de uma balançada, uma defesa de uma bola difícil, porque o jogo que dá isso para você. Sim. Concorda? Uhum. Eu fazia menção dos professores, então lá nós tínhamos o professor Gabriel. O Gabriel foi assim responsável pelo ensino do básico ao avançado de muitos atletas em Brasília. Muitos mesmo. Brasília, por um pouco de tempo, eu não sei hoje, foi o segundo lugar em número de quadras, em número de praticantes. Brasília... Eu acho que Brasília estava batendo com Goiânia, né? Nessa história de muitas quadras. Já ouvi falar que Goiânia passou de Brasília. O pessoal falou que Goiânia virou meio que uma capital do futebol. Diziam que Rio de Janeiro era, né? Porque o futebol veio do Rio, né? Sim. E depois, eu acho que o Centro-Oeste ali meio que tomou conta dessa parte. Eu tô ouvindo falar que Goiânia realmente assim... Tá uma loucura, uma loucura. É a impressão que eu também tenho aqui do interior de São Paulo, porque você vai a todos os municípios... Agora. Sim. Agora. Eu falo pra você, porque eu tô no futebol faz 5 anos como professor e já faz uns
7, 8 anos que eu tô jogando assim, legal mesmo, sabe, com a galera. E eu conheci o futevôlei e numa brincadeira, nós fizemos um torneio aqui em 2015, uma coisa que para nós era um futevôlei que usava mais pé e coxa. Depois eu vi os caras dando no Shark, conheci o carioca aqui de Prudente, o Gerson, que eu, fiquei fã dele, porque ele fazia as coisas lá, pegou um cara que cabeceava para baixo, que era o Fábio Tenório, que foi 5 vezes melhor do mundo. Ele ganhou do cara aqui em Assis aqui na malandragem, sabe? Tipo assim, claro, ele não tirando o mérito do Fábio, mas jogou muito. E eu vi que o futebol não era o que nós jogávamos ping-pong com o pé, passa, bum, passa a bola com a testa. Aí eu vi que os caras não usavam a testa para cabecear, os caras usavam quase as costas da cabeça. Que coisa, que loucura que é essa daí. Como o cara balança o pescoço, a bola balança para cá, a bola cai para lá. E me apaixonei, eu falei, eu quero jogar isso daí. Mas na época eu jogava futebol ainda, então não tive aquele impacto, tipo de, vou começar a fazer isso. Fui levando até que aconteceu que estou jogando, mas naquela época conheci, na região que jogavam, acho que umas 10 pessoas, na região toda. Hoje, você anda em Assis lá, você anda na avenida, só tem roupa de futebol pra lá e pra cá. É incrível, né? Como cresceu, como as pessoas assim estão aderindo a essa prática esportiva e se tornando viciadas. Nessa prática esportiva, né? Eu tenho assim visto que realmente é um esporte, é um futebol refinado. Refinado, né? Exatamente. Jogar futebol é fácil, mas o futevôlei tem que ter esse refinamento, tem que ter essa qualidade que só vem com muita prática. Muita prática, concordo. Então, quando eu comecei, até nessa época que eu falei, comecei a dar aula, até citei ontem essa história. O cara disse, eu tive com o teu amigo lá, teu primeiro aluno, o André Gava. Eu falei, foi meu. Ele que me lançou como professor, não queria não. Tava trabalhando, tava feliz trabalhando, tava ótimo como vigilante. E ele falou, numa resenha informal, Diguinho, você podia me dar umas aulas. Eu falei, cara, o que eu sei é pra mim, não sei passar para as pessoas isso daí. Mas passa uns macetinhos pra mim poder jogar isso daí, que eu adorei. Que jogou um jogo comigo, fez 4 pontos. Foi a minha coisa de... o bichinho picou ele já adorou. Aí eu treino. Já foi levando os amigos e virou o que é hoje o futebol em Assis. Mas quando eu comecei a dar aula, eu não imaginava que ia virar isso daqui. Eu imaginava assim, que era uma renda a mais para mim, para minha família, que eu poderia viver daquilo ali junto com o que eu ganhava. Não ia largar meu trabalho para dar aula de futebol. Foi uma loucura da minha vida que eu fiz, sem pensar. Comecei a me apaixonar tanto pelo esporte, falei, vou largar tudo, vou dar aula. E eu vejo que hoje valeu muito a pena, eu acho que eu citei no outro programa, que muitos pais de família têm um sustento dentro de casa, graças a essa loucura minha de ter largado o trabalho e ter acreditado nesse sonho que é todo. Quando eu comecei a dar aula de futebol, esse cara tá louco, aqui não é praia não, mano. O pessoal aí vai jogar futebol de um mês, 2 meses, vai parar. Tinha dia de frio, Fernando. Frio, cara. Que eu ia com 2, 3 blusas pra dar treino. Rapaziada, 10, 15 caras na quadra correndo. Eu falei, os caras são doentes. Eu achei que eu gostava, mas o povo é mais louco que eu. É impressionante como o gosto por essa prática esportiva assim deixa o cara maluco. Doido, realmente. Eu lembro uma história, até os amigos vão lembrar, o Parrudo, meus parceiros aí. Nós ia jogar na Unesp, cara, e lá era uma quadra que não tinha drenagem, acho que não tem até hoje, não sei. Chovia um pouquinho, já virava um rio. E nós marcávamos, tipo assim, todo dia 3 horas, 3h30, era horário. Eu trabalhei vigilante, o Parrudo também, outros meninos também. Chegava pra jogar, cara, a quadra um rio, nem via areia, não dá nem pra ver areia. Um olhava pro outro e falava, e aí agora? Vamos cair pra dentro. Maluco. Aí os outros passavam lá fora, vê a gente jogando, esses caras são doentes. Que eles estão fazendo um frio desse na água gelada e não tinha nem areia, só via água. Aí eles começavam a pegar com o baldinho pra tirar. Aí estressava, porque o baldinho não rende, né? Tirar água. Quer saber? Vamos jogar. Então, por isso que eu falo que apaixona e dá para entender os alunos hoje que quer treinar, quer melhorar, porque eu fiz isso, eu não tive treino, cara. Fui aprender na raça.
A bola batia na canela, enchia a bola até a tampa. A bola de futebol, o pessoal que não sabe, ela tem uma calibragem especial, né? Uhum. Não pode ser muito murcha, mas também não pode ser muito cheia. Tem que ter aquele calibragem especial. Nós enchia igual de campo. A hora que batia no peito, imagina. Loucura. Interessante, diferente de você, né? Eu tive o privilégio de ter ao lado da quadra que eu treinava voleibol, aqueles atletas que eu falei que eram referências para mim, né? E eu, aos poucos, a gente se engraçava, saía do vôlei, ia lá na quadra para bater uma bola, ver como é que a gente ia desempenhar, né? A rapaziada do vôlei, todos, e poxa, alguns tinham assim um talento, a gente via que conseguia desempenhar e aos poucos eu particularmente fui vendo que eu desempenho isso aqui bem. Vou pra cima. E continuei. Como todos que iniciam futebol, assim, você inicia despretensiosamente, mas é um esporte assim tão... Você evolui muito rápido também, né, Fernando? O futebol, você consegue jogar com um cara muito bom e também, tipo assim, em pouco tempo, porque você consegue dar esse amp, vou jogar. Quando você tem uma instrução, né? É uma coisa assim que você é surpreendido por você mesmo quando você joga com um jogador de nível técnico, um nível técnico estabilizado, sabe? Você sendo iniciante, ele te dá a capacidade, ele consegue puxar você para cima. Sim. Então você desempenha e você, puxa, isso aqui é possível. Assim, você fica convencido de que está jogando. Mas não, na verdade não está, né? 90% do que está acontecendo ali é o teu parceiro que está fazendo. Aí você fica assim, impressionado. Não, joguei, ganhei de fulano de tal. O Pedrão falou uma vez isso aí pra mim. Estamos terminando nossa resenha aqui, mas é bom lembrar essa história. O Pedrão falou assim: Diguinho, você é o cara mais safado que tem, cara. Você engana os caras. Você joga com os caras acham que estão jogando bem. Aí você solta os caras na arena sozinho. Olha os caras. Aí aconteceu, os caras você já viciou os caras acham que estão jogando muito, aí o cara vai jogar com outro cara, vê que não dá pra jogar. Aí você fica iludindo os caras. E na verdade é um pouco disso, porque eu, graças a Deus, eu sempre tive essa visão de não deixar ninguém de fora. Até eu comentei na última entrevista com o Pedrão. Você pode chegar lá e eu ver que você não vai ser meu aluno, você vai embora no outro dia, mas se eu ver que você tem interesse de jogar, eu vou fazer o máximo para você jogar. E o que é o legal, que eu consigo fazer você jogar. Mesmo às vezes você não tendo condição, eu vou lá, eu te arrumo uma bolinha, você passa, você vê que dá para jogar. Aí vai do teu interesse de querer melhorar no esporte ou abandonar o esporte. Entendeu? Olha, eu acho esse tema aí muito, muito legal, de você ser um professor inclusivo, né? Você não é aquele que deixa o aluno que não tem o nível técnico no escanteio lá. Não, tem que jogar. Né? Você traz ele para a prática e ele fica apaixonado pelo esporte porque você dá a oportunidade. Assim, isso tem sido também uma das minhas metas ao longo de alguns anos. Eu venho procurando fazer com que os atletas conheçam as modalidades, só que o meio que eu tenho utilizado é melhorando os espaços esportivos que... legal tocar nesse assunto. Já estamos encerrando nosso assunto. O Fernando aqui, ele trabalha com construção de quadras. Galera na região aí que tiver intenção de montar quadra de futebol, de beach tênis, de vôlei, ele conhece tudo, desde a areia, desde a rede, que ele é o fabricante da rede, que todas as redes que foram feitas na minha arena foi feita por ele, até todo o condicionamento do espaço, né, Fernando? É isso que você faz o seu trabalho hoje, né? E ele consegue trazer isso daí para a realidade. Às vezes o cara leigo no assunto, quer montar uma quadra, te procura, é isso? Olha, tenho sido assim, tenho dado consultoria para muitos, tenho... É bom você vai pra galera isso aí, porque isso aí vai soltar esse vídeo aí, você vai ter que arrumar uns funcionários, porque vai bombar. Muito bom, eu tomei a decisão de vir morar no estado de São Paulo, até porque eu estava tendo muitas solicitações por aqui, então... E empresaria muito, né? Você é 10, você eu digo 10. Não tô dando muito retorno não, mas tá bom.
Depois dessa resenha agora, você vai ficar bem. Eu sei. Então assim, esse projeto de inclusão tem sido assim muito... Me sinto privilegiado de estar vendo quadras nessa condição a qual você falou, que não tinha uma drenagem, não tinha assim... condições de serem utilizadas em determinados momentos como fenômenos naturais, né? Chuva demais, etc. Ausência de areia. Então eu, ao longo de alguns anos, venho desempenhando esse papel e tenho dado assim para muitas pessoas alegrias com para a galera se ligar nisso daí. Com a restauração, porque muitas vezes as pessoas, ao longo dos tempos, elas não percebem a deteriorização do espaço. Sim. Não percebem a necessidade de rever esse sistema de drenagem, eu tenho visto muitas demandas que poderiam dar um up nas quadras esportivas e por falta de alguém que chame a atenção das necessidades, né? Chegou a hora de fazer uma revitalização, as pessoas não estão tendo essa percepção e conforme eu iniciei essas práticas, é porque lá em Brasília é uma cidade planejada, foi construída com diversos espaços esportivos, uma cidade com poucos anos na sua história, mas com muitas, mas muitas mesmo, quadras em total abandono por parte de quem deveria dar as condições para as comunidades poderem fazer a utilização e perdeu-se essa visão de que manutenção é necessária. Eu tenho razão. Galera, o papo tá bom aqui, vamos finalizar a nossa resenha com o meu brother Fernando. Obrigado pela presença, irmão. Deus abençoe aí por você ter vindo. Fernando, fica até que dia em Assis aí, pra galera que quiser procurar você para uma possível trabalho aí. Digo, olha só, eu tenho vindo aqui com uma certa frequência e eu gostaria de colocar na tua responsabilidade, caso alguém tenha interesse, porque o teu espaço esportivo lá, ele é agregador, né? As pessoas sempre estão ali praticando, fazendo aulas, então, por favor, faça essa ponte entre eu e os interessados. Galera, eu vou deixar o telefone do Fernando no final aí, quem quiser interessado em fazer um contato com ele sobre esse interesse de montar a quadra. Eu sei que vão ter muitas outras quadras aparecendo em Assis e região. Ele vai ter o contato dele lá embaixo. O pessoal vai estar entrando em contato com ele para fazer o que for preciso, se for melhoria, se for construção. Ele vai estar disponível. Obrigado pela presença, Fernando. Eu fico feliz de ter vindo. Foi meio que de última hora, nós resolvemos fazer esse programa. Eu tenho certeza que para o vôlei de praia vai ser muito agregador essa ideia, que eu creio que vai crescer muito igual o futebol ainda, porque está numa crescente e é isso. Terminando a nossa resenha, agradecer nossos patrocinadores, rapidinho aqui, GLX Engenharia, Cleo Guzmão, construtora, Contibir, do meu parceiro Gercinho, Brunella, panificadora, do meu parceiro Padeirinho, Internacional Esporte, do Marcelo Pinheiro, nosso empresário de jogador, Sebastião Júnior, medicina esportiva, machucou tornozes, sentiu lá, chama um homem que é diferenciado. RP Motos, do meu parceiro Chupeta, obrigado aí pela moral. E Prazeres 28, do meu parceiro Rodrigo, Onyx Hotel ali, um restaurante bacana. Quem quiser ir lá, fique à vontade. Valeu, galera, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.